Mas, Aí eu fiquei 17 dias na UTI. A psicóloga do hospital falou para minha esposa que talvez eu não aguentasse mais 2 dias. Os médicos também falaram para ela que eu ia morrer. Aí a hora que foi entubar, minha esposa pediu para o médico 1 minuto para ela ligar para os meus filhos, porque podia, naquele momento, eu morrer, né? Ela queria avisar os filhos. Aí a hora que ela ligou, a minha pequena sempre rezava comigo, tinha 8 anos. E a gente tinha ido na Pentecostes com ela. O que ela fez? Pegou a velinha, botou num pratinho, acendeu no chão do meu quarto. Rezou do jeito dela. A minha mulher ficou lá fora, mais ou menos, dizer ela, 2 minutos, falando com os meninos. Para que ela abriu a cortina, Rafael, eu acordei. conectados, conectadas hoje aqui com uma pessoa aqui da família, né, Mário? Com certeza. Com certeza, da família aqui. Quantos anos a gente veio conversando aqui antes de subir aqui pro podcast. O Mário já me conheceu aí com uns 12 anos, mais ou menos. Por aí, você tinha essa idade mais ou menos. 12. A Heloísa tem a 7. Você é mais velho que ele um pouquinho, né? A Juliana é mais velha. A Heloísa tinha 7? Não. 7 anos. Então tinha 8, tem um ano Então só. pronto. Então acabei de entregar você a lembra da idade. Heloísa com 7? A Heloísa é minha irmã, para quem não conhece. Sabe por quê? Heloísa, sua mãe, Heloísa, foi a primeira pessoa que me deu uma rosa do dia do dentista. Ah, é? Sua mãe foi lá no consultório, Heloísa pequenininha, chegou com a rosa. Hoje é dia do dentista, tá aqui para você. Eu nunca esqueço disso. A minha gratidão começou naquele dia. Tá? Você vê a Luísa, eu lembro até hoje, ela tinha 7 anos. Então não são 30 anos, você me conhece há 34 anos. Caramba, então, 6, 7. Pessoal, só para dar um contexto aqui, o Mário é dentista, né? Vai falar um pouquinho aqui pra gente, mas assim, ele tem uma história de vida que ele passou aqui recente, né, Mário? Recente, 3 anos e meio. 3 anos e meio? Por aí. É muito pouco tempo, assim, para ver você agora aqui. Então, assim, pessoal, vocês acham que vocês estão com problema? Vocês acham que a vida tá difícil? Vocês acham que não pode superar doença? Então vocês vão ter que escutar um pouquinho desse relato aqui. Ele é dentista, a gente não veio falar de odontologia, apesar que esses dias eu fiz tratamento, né, Mário? Mas a gente acabou se encontrando. Eu não tinha encontrado com você, né, depois da cirurgia que você fez. E eu só queria deixar um cenário aqui para todo mundo, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, de que o Mário teve um diagnóstico de câncer, certo? Foi um câncer, né? Isso. Câncer. Glioma de grau 4. 1A4, meio A4. Que é um câncer que foi no cérebro. No cérebro. Um tumor no cérebro. Um tumor de 6 centímetros, com desvio de septo central, lado esquerdo, lobo da fala. Por isso eu vou falar, eu sou brasileiro mineiro, tá, gente? Por favor, não esqueça, não sou estrangeiro. Só falo enrolado porque saí da cirurgia. Primeira cirurgia foram 3. Na primeira, saí sem falar. Fiquei 3 meses, praticamente não falava, Rafael. Você falou que foi 3 anos e meio? Quanto foi a data? Você lembra, Mário? Dia 15 de agosto de 2019, eu internei. Dia 2 de setembro, eu fiz a primeira cirurgia no Hospital de Base de Brasília. Dia 2 de setembro já? Isso. Fiquei 15 dias preparando para a cirurgia. Tive acompanhamento de uma neuropsicóloga, uma fono, que eu agradeço de coração o carinho, o cuidado delas, como também o Dr. Luiz Cláudio, que foi o chefe da neurocirurgia, quem me operou. Até hoje eu tenho contato com ele, retorno. Então é uma pessoa maravilhosa, uma equipe, hospital de base em neurocirurgia. Não existe lugar melhor no mundo. Que legal, né? A gente falar de nossa saúde pública, às vezes a gente critica tanto. Exatamente. E outra coisa, você disse tudo. Eu não gastei 1 centavo, tá?
tudo pelo SUS. E tinha plano de saúde, porém... Optou por fazer com esse médico. Porque eu era conselheiro de saúde do plano piloto, né? Fazia parte do conselho de saúde do plano. Então, tinha alguns amigos médicos, Rafael, que me indicou. Eu tinha ido em 3 médicos antes de chegar no Dr. Luiz Cláudio. Aí, ligamos para ele, nem conheci ele. Ligamos para ele, ele falou, vai amanhã à tarde, eu estou lá no hospital, pode vir sem marcar. Pausa aí, que a gente vai ter que voltar um pouquinho atrás aqui, para o pessoal entrar num contexto aqui. Então, você marcou com o doutor Luiz Cláudio. Só que antes, Mário, te pergunto, né? Eu fiquei tão impressionado, porque a gente, quando se encontrou agora, eu fiquei sabendo das notícias pela minha mãe, né? Que ela passou que você teve essa situação e do câncer e tudo. E depois você fez cirurgia, eu fiquei sabendo que você teve uma recuperação bem, vou dizer assim, bem, não vou dizer lenta, porque foi muito rápido, 3 anos e meio. Se a gente parar 3 anos e meio, o que aconteceu... Mas, assim, eu vou ser sincero contigo. Quando ela me passou, a gente fez as nossas orações, claro, muito, eu, Artemisia, e eu falei, cara, não tem lógica, assim. Por que o Mário? Eu perguntei, por que o Mário? Você se perguntou? Não, é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa, tive muita fé. Eu digo o seguinte, para mim não importa a religião, importa Deus. E eu nasci dentro da igreja. E sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu acreditei muito. E te digo por quê? Porque eu acho que sem Deus a gente não é nada nessa vida. Para mim, bens materiais, para mim, não tem muita importância. Nunca teve. Você me conhece muito bem. Nunca viu um carrão, nada disso. Mas, Mário, assim, vamos pensar no contexto. Cara, aí vamos falar para trás, antes de você chegar no dia com o doutor Luiz Cláudio. Luiz Cláudio Modesto. Do doutor Luiz Cláudio. E eu te conheço, desde criança. Isso. Então, vamos falar do contexto Distrito Federal, mas Taguatinga aqui, que a nossa vida é aqui. Eu te lembro, com criança, você no Portuguesa, na Associação Portuguesa, né, do clube aqui de Portuguesa, participando de campeonato de futebol. Sempre. Isso desde quando eu era criança. Eu descobri a doença jogando bola. Então, assim, você tinha uma vida saudável. Sim, nunca fumei, nunca... Você sempre foi esse shape magro, entendeu? 75 quilos máximo, hoje estou com 72. Você tem... A Miriam é psicóloga, né? Isso. Tem uma esposa que é psicóloga. Querendo ou não, tem um entendimento em algumas coisas específicas ali. São 2 filhos, casal? 3. 3? 3 filhos, tem a pequena, a Sofia, o Leonardo e a Ana Beatriz mais velha. Sim, Sofia é a menor, a caçula, né? Caçulinha, 12 anos. O Leonardo? Leonardo 20 e a Ana Beatriz vai fazer 23 agora. Uma pessoa da igreja, uma pessoa que ajuda pessoas. Você não se questionou por que eu que tinha que ter um câncer na cabeça, que tinha que passar por tudo isso, você não chegou a... Mas a sua fé ser abalada, falou assim, cara... Eu te falo uma coisa, Rafael. Eu tive a fé abalada porque eu confio em Deus. Entreguei minha vida, que Ele me deu, e meus pais, mas foi Ele que deu aos meus pais a oportunidade de eu ter a vida com eles. Então, eu vou duvidar dele? Não duvido. Sabe por quê? Se eu duvidasse, eu não tinha fé, nem acreditaria nele. Entendeu? Então, a gente precisa ver uma diferença. Eu olhar para trás, eu não vou crescer nunca. Você tem uma grande empresa, você vai olhar para trás ou para frente? Pronto. Então, a sua empresa não vai crescer se você ficar olhando para trás. Perdas vão ter. Nossa vida não é só um mar de rosas. Vai subir e descer um dia, subir e descer. A hora que eu precisei ser operado, o momento que eu desci, o que eu fiz? A confiança minha em Deus é tão grande. Eu digo isso olhando para você, como nós estamos aqui. Eu disse, entrego minha vida em sua mão. E chamei meus filhos, que podiam entender isso, os 2 maiores, e minha esposa.
falei para ele, se não der certo, se eu morrer, fique tranquilo. Que tinha que viver, eu já vivi. Porém, chegou o meu momento, eu estou tranquilo para isso. Eu entrei na primeira cirurgia, mesma coisa, Rafael. Não estou mentindo para você. Como se eu fosse cortar o cabelo. Para mim, imagina uma pessoa que ficou 12 horas sem comer, entrou na sala de cirurgia, não entrei andando, porque estava com fome já, né? Lógico, estava comendo normal. Mas tem um cenário antes, né? Você está falando assim da questão de entrar tranquilo, mas antes de você entrar na cirurgia, o médico já tinha te dado uma porcentagem de quê? O dia que eu fiz... 1%, 2%? Quantos por cento de chance de voltar? Eu vou te contar. O dia que eu fiz a consulta com ele, no dia 15 de agosto de 2019, eu tenho escrito lá. Ele disse o seguinte, é muito verdadeiro, Dr. Luiz Cláudio. Excelente médico. Ele disse o seguinte, vou te dizer uma coisa. Você tem um tumor de grau 4, de 1 a 4,4. Você tem 10% de sair vivo na cirurgia, ou seja... De sair vivo, né? Nem questão de sair com sequelas. Não, sair vivo. E está escrito, tem uma folha lá em casa com isso escrito. Ele disse para mim isso aí, disse o seguinte, se você sair vivo, você tem 6 meses de vida. A prognóstico é 6 meses de vida. 6 meses. Aí, a hora que ele terminou de falar isso, eu estava sentado de frente, igual nós estamos aqui. Disse a ele, você está dizendo isso. Porém, não é o que eu escuto de Deus. Só respondi isso. Até hoje, e lembra disso. Maria, esse dia ele te deu a opção de você não fazer a cirurgia, talvez? Não. Não? Você nem pensou nessa possibilidade? Se não, é melhor você viver o resto da sua vida mais tranquilo? Sabe o que acontece? A gente, às vezes, você me conhece bem, mas, porém, não tão bem. Não que eu esconda as coisas de vocês, mas tem uma sensibilidade, todos nós temos. Eu senti confiança nas palavras dele. Quem me passa essa confiança? Eu chamo essa pessoa de Deus. Outros chamam de outra coisa, mas para mim é Deus. Eu tinha ido em 3 médicos antes dele, um dia anterior, não senti confiança nenhuma. Porém, nele, fiquei muito tranquilo. Você tem uma ideia? Ele falou, você vai internar agora, você pode morrer qualquer hora. A hora que ele fez a consulta lá, isso era 4h30 da tarde, do dia 15... Você já tinha passado em 2 médicos antes? O dia anterior, 3. Foi tudo rapidinho assim, um dia após o outro. Assim. Descobri dia 13 de agosto, dia 14, fiquei o dia inteiro no médico, neurologista. Aí de noite, descobrimos isso aí. Ele mandou ir no base à tarde, dia 15. Aí ele falou tudo isso e falou assim, vai internar agora. Me deu a guia de internação. De lá, eu saí de roupa de trabalho, tá? Saí e fui pro pronto-socorro internar. Nem em casa, não, em casa nem voltei. Aí, eu fui muito tranquilo. Se você visse... Eu sentei lá. Não, e minha esposa e minha filha estavam comigo, eles começaram a chorar, lógico, né? Aí, o que eu podia fazer? Imagina, você está numa situação difícil, sua esposa e os filhos começam a chorar, você vai chorar também? Então, pedi a Deus, me dê força para suportar e consolar minha família. A hora que eu fui internar, cheguei no PS lá no hospital de base, cheio de gente, ficamos esperando chamar, com a guia na mão. Aí tinha umas pessoas aqui internar também. Aí eu tranquilo, acalentei minha esposa, minha filha parava de chorar, não parava. Filha, calma. Aí tinha uma senhora que estava internando também. Eu não sabia, mas estava sentada na minha frente. Aí eu levantei, tomei água e fui no banheiro, tranquilo. Eu peguei o celular e a hora que eu internei, ela entrou do meu lado. Aí eu comecei a fazer exame lá dentro, no pronto-socorro já. Ia fazer exame de coração, essas coisas. Ela olhou assim para mim. Eu duvido que era o senhor que estava internando, achei que fosse a esposa do senhor ou sua filha, porque o senhor está tão tranquilo.
Falei, e o que eu posso fazer? Sim. Eu tenho um problema. Então, eu preciso resolver. Agora, adianta eu dizer que estou morrendo, porque eu sempre disse, e vou continuar dizendo, Rafael, eu não estou doente, eu estive doente. Aquele tumor nunca foi meu. Então, por isso, não me apossei dele. Eu falo para a gente, doença, você apossou dela, ela não te larga nunca. Então, a gente precisa entender o que é uma doença. E grande parte das doenças nossas vem de onde? Da alma, do coração. E você aposta dela e não cresce. Não largue ela de jeito nenhum. Você agarra na doença. E eu sou o contrário. Eu agarrei em uma coisa mais importante que a doença. Agarrei na minha fé em Deus, em minha família e os amigos. Então, isso é que é mais importante para mim. Tem um livro que eu tenho, chama A Doença como Caminho. Não sei se você chegou a ler esse livro, né? Esse período. Não. Depois eu vou te passar. E fala sobre o câncer. Eu vou ler de novo, porque assim, o que você me passou agora, é bom que está gravado, agora se eu quiser eu assisto depois, porque eu sempre gosto de assistir depois os podcasts que eu faço, porque a gente acaba vendo em outro prisma, né? E eu vou sentir no livro esse momento que você passou aqui sobre a questão da doença, especificamente do câncer, lá que fala sobre o câncer. Mas eu acho que era importante também você dar um relato aqui, que eu lembro que você comentou comigo, em relação a essa prevenção, né? Como você descobriu isso antes, porque você colocou que jogando futebol você sentiu. E se você não tivesse corrido atrás, insistido em algo mais, consequentemente eu acredito que a gente não estava aqui conversando hoje. Com certeza. E toda essa caminhada de coincidências, e eu não sei se tem coincidências, tem coisas que são mesmo divinas, porque é muita coincidência atrás da outra, assim. Quando você vai conversando, cara, não tem lógica. Não, coincidência. Foi coincidência. Aí você contou, não, foi coincidência. Aí contou, não é possível, é muita coincidência atrás de coincidência. É. E essa, vamos dizer assim, coincidência, entre aspas, divina, que você teve essa primeira percepção, porque você estava saudável. Você está com quantos anos? Né? Na época eu tinha 57. 57. Eu estou fazendo, vou fazer 61 agora. 61. Você estava saudável, fazendo esporte. Exato. E aí simplesmente você sentiu uma dor de cabeça. E aí foi depois daí dessa... Foi dia 27 de julho de 2019. Tava eu, Leonardo, meu filho com 16 anos na época. Tava jogando bola aqui na Portuguesa. Um dia à noite, frio pra caramba, julho. Sim. Um frio danado. Eu senti uma dor de cabeça na região posterior do lado esquerdo, que eu achei que não era normal. Nunca tive dor de cabeça, tá? Nem com tumor de 6 centímetros sentia dor de cabeça. Aí aquilo me incomodou. Assim, eu parei de jogar bola. Mas você sentiu... porque você falou que você nunca sentia... Bom, você deve ter sentido dor de cabeça, que a gente conversou, às vezes toma uma bebida daquela dor de cabeça, mas era uma dor de cabeça diferente ou era uma dor de cabeça? Foi diferente. Uma dor mais forte, porém... Centralizada, que você sentiu que era um lugar na diferente. parte posterior aqui, no temporal, atrás um pouquinho, e eu senti aquela dor, Rafael, e aquilo me incomodou. Sabe, quando eu pedi parei de jogar, botei outra pessoa no meu lugar, saí do jogo, fiquei sentado um pouquinho, tomei uma água, mas aquilo me tocou. Então eu falei, vou sentar e esperar você lá no restaurante, filho. E fiquei lá. Aí minha esposa, olha, ele e as duas filhas estavam viajando de férias para São Luís, na casa da minha cunhada. Eu e o Léo estavam sozinhos em casa. São Luís, Maranhão. São do Maranhão. Eu estou indo para lá amanhã, olha. Aí, ó, conheci, vamos lá. Então, ele estava lá e eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei em casa, eu tomei 20 gotas de pirona. A única coisa que eu tomei. No outro dia, normal. Fui trabalhar, não senti mais nada, dor nenhuma. Aí minha esposa chegou, eu falei, amor, eu preciso fazer um exame, que eu tive uma dor de cabeça, para mim não é normal.
Uhum. Ela, por quê? Ela assustou, né? Nunca reclamei de dor de cabeça. Beleza. Aí marcou um neurologista. Foi no neurologista, fez todos os exames clínicos, você não tem nada. Ele disse, eu quero fazer uma ressonância. Um médico experiente, tá? Fez só exame clínico normal, mesmo pressão? Porque não, você caminha, faz lateralidade, vê se está visão, como está, um monte de examezinho para definir se você está neurologicamente com alguma deficiência, né? Mas ele viu, não tem nada, Mário. Eu quero fazer ressonância. Isso foi dia 13. 13 de agosto. De agosto, aniversário do meu pai. Aí fiz o exame, lá no laboratório exame mesmo, saí de lá 11 da manhã. Me pediram 4 dias para entregar os resultados. Aí tinha 5 pacientes marcados à tarde, 2 últimos não foi. O que eu fiz? Vim para o cinema com a minha esposa e minha filha pequena, ver um filme que não lembro o nome, tá? De criança. E veio eu no meu carro e era um dela, porque eu estava saindo do trabalho, né? O paciente desmarcou. Aí estava no 5 horas, meu telefone toca. Eu desliguei e não atendi. Você estava no cinema. Isso. Eu não vou atender. Tocou no dela. Ela foi no banheiro e atendeu. O exame de somário está pronto, vim buscar urgente. Aí ela chegou chorando, eu tinha ido no banheiro com a menina, e recebeu a ligação. Chegou chorando lá. Que foi? Pensei que a minha filha tentava levar. Não. Aí ela não queria falar. Vocês já tinham falado alguma coisa com ela? Não, só falou que precisava ir urgente. Só disse urgente. Então, quer dizer, você faz o exame 4 dias para entregar. 5 horas depois, vem com um negócio desse, está urgente. Aí ela, não, tem que ir embora. Vamos embora. E ela, desesperada, vamos lá. Foi direto para o hospital? Não, nós ia buscar o exame, o resultado do exame. Tá. Foi passar ainda na clínica. Aí fomos, isso dia 13. Tô fazendo aqui a ordem cronológica. Aí fui lá, chegamos lá às 6h40 mais ou menos, para pegar os resultados. A hora que pegou lá, abri, eu mesmo abri, né? Glioma, GAL4, não sei o que, Você já é médico? A gente conhece um pouco, né? Aí, o que a minha mulher foi fazer? Pegar uma coisa que nunca devemos fazer, o Dr. Google. Sim. E não desfazendo nada. Tem muita informação boa. Mas antes, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Aí, minha filha, que hoje está no 3º ano de medicina, pegou o Dr. Google também. Nossa. As duas não dormiu, Rafael. Choraram a noite inteira. Eu, porém, fui dormir. Eu vou fazer o quê? Eu tenho um tumor grave? Sim. Aí, dia 14, fomos buscar os médicos. Não tive confiança. Dia 15, encontrei esse pessoal de Deus, que eu falo, Deus que mandou, não foi nós. Falou as coisas acontecendo e realmente, quem tem fé, as coisas acontecem. Quando você recebeu, assim, você recebeu, vamos dizer, você só recebeu quando você chegou lá para pegar o exame, né? Que você olhou e você leu o exame. Isso. O que você sentiu naquela hora lá, Mike? Assim, caramba. O que passou na sua cabeça? Se você, eu vou te dizer, você não vai dizer que eu estou mentindo, não. Sabe que eu não lembro o que eu senti? Eu te digo uma coisa, as coisas ruins que essa cirurgia poderia me trazer, não lembro de nada, sofrimento nenhum. Nem um dia eu sofri, nem os dias que eu tive em coma no hospital, na UTI, 17 dias. Então... Você não lembra, né? Não, nenhum sentimento ruim, nem de dor. Se perguntar, eu fiquei 69 dias internado, tomando remédio todo em 4 horas, injetável. Fiz acesso central, lado esquerdo e direito.
porque um não segurou, teve que mudar de lado. Se perguntar para mim, onde você mais sofreu? Nenhum dia. Não lembro. Isso para mim tem nome. É Deus presente no coração, na minha vida, da minha família, porque a gente precisa disso para transformar muitas pessoas. E você me perguntou uma coisa, por que eu passei por isso? Eu digo para você, às vezes nós somos usados e devemos deixar ser usados mesmo, porque e não é nós que queremos, não sou eu que peço, como você também. E as pessoas que estão em casa também. Então, essas pessoas, às vezes, fica perguntando por que isso comigo? Ou você me perguntou, né? E eu não te respondi até agora. Então, vou dizer uma coisa. Deus, às vezes, faz isso para transformar a família, algumas pessoas que não têm fé, não acreditam em nada. Então, a gente hoje, eu que sou católico, né? Para mim não importa a religião, mas a gente chama isso na quaresma ainda, é o tempo da conversão. Então, eu entendo... Você fez literalmente a sua quarentena ali, a sua quaresma ali, né? Porque um pouquinho mais, né? E tem o detalhe, eu sempre dizia no hospital, no básico eu fiquei 69 dias, a enfermeira até... Seu Mário, o senhor está doido ir embora. Depois descobriram que eu fazia parte do Conselho de Saúde, aí começaram a bajular, coisa que eu não gosto também. Eu falei, eu sou aqui paciente igual todo mundo. Mas a gente, um carinho, sempre agradecia, todo dia eu agradecia. Dormia, acordava agradecendo. Isso faz diferença na vida da gente também. O tratamento. Eu vou falar para você. Então, nunca olhei para trás, Rafael, dizer assim, por que aconteceu comigo? Isso para mim não interessa, sabe por quê? Já ficou. Já está lá atrás. Vai levantar, vai trazer alguma coisa positiva para mim? Não. Eu só pedi perdão a Deus os erros que eu cometi. Se Ele achar que eu mereço passar por essa conversão, estou aqui, disposto a passar por isso. E vou te contar um detalhe. No período que eu fiquei internado, dia 15 ao dia 2 de setembro, para fazer a cirurgia, a única coisa que nós fizemos, só um minutinho. O doutor Luiz Cláudio pediu para a gente arrumar uma neuropsicóloga para fazer o acompanhamento com os testes, umas coisas, para a perda que eu teria depois da cirurgia. Enquanto eu estava bem, vamos fazer os testes. Depois repetiu. E uma fono também fez a mesma coisa. Então nós contratamos duas pessoas que ele indicou. Uma, ele indicou, a outra a Meira arrumou. Chega a ser gravado? Se gravava via celular para depois te passar? Tem coisas que tem gravado, tem coisas que nós temos. A Miriam tem. Eu queria, assim, você já está chegando a parte mais na frente, mas eu queria que a gente voltasse naquele dia do Dr. Luiz Cláudio, do dia 18? 15 de agosto. Foi o dia que você internou. Isso. Vamos voltar lá para o dia 15. Você teve uma preparação para fazer a cirurgia. Foram quantos dias de preparação que você teve para fazer a cirurgia? Foi 17 dias. Então foi 17 dias de total reflexão assim na sua vida? Esse foi um momento de reflexão que você precisou passar ali? Ou você já estava preparado ali, como você falou assim, não estou pensando para trás, já estou pensando no dia da cirurgia lá. Como foi esses 17 dias? Você preparou a casa, você conversou com toda a família, você já deixou o cheque assinado ali? Eu lembro que você falou que você organizou também por uma possível falta, se acontecesse. Como foi essa preparação desses 17 dias? Eu entreguei na mão da minha esposa todos os documentos que precisava, inclusive uma procuração, para ela resolver o que fosse preciso. Tinha conversado com o advogado, a pessoa que eu queria que acompanhasse era um cunhado meu. Eu chamei ele, conversei com ele, falei,
Se acontecer que você faz isso, acompanha sua irmã, ela vai ficar muito mal, porque a minha mulher nunca fez compra em casa. Não sabia comprar uma carne. Eu estou completando 30 anos de casado, tá? Então, tinha 26 anos de casado. É igual fazer comida lá em casa. É. Já para fritar um ovo e olha lá. Então, eu falo. Aí, o que eu fiz? Falou eu, né? Tô falando que às vezes é ela que cozinha, não faço nada. Você vai achar, Rafael cozinha e ela fica parada, não. Então, Rafael, e nesse período, o que eu fui para eu conversei com minha esposa, muito tranquilo. Igual eu falei com o médico, passei internado, a mesma tranquilidade. Eu falo isso só pode para mim. Eu, pessoalmente, só vejo a mão de Deus me conduzindo, me direcionando, tendo calma, paciência, saber esperar. Eu aprendi muito nesse tempo. Eu era muito, você via que eu era acelerado, né? Uhum. Você ia lá rapidinho, eu fazia tudo, mas sempre acelerado, muita gente, muito trabalho. Então, quando eu entrei no hospital, eu entendi que nosso tempo, às vezes, não é o que nós queremos. Nosso tempo é o tempo de Deus. Tem hora que é assim. E às vezes você não percebe, nem eu percebia, mesmo mais velho que você. Então, esse tempo que fiquei no hospital, 2 vezes por semana, a fono ia lá, fazia 2 horas comigo de fono, os exames, testes que ia fazer. Depois ela repetiu, ela me acompanhou na primeira cirurgia, e a neuro também foi lá, fez vários testes comigo, para dizer depois, ela repetiu, para ver o que eu tinha perdido, o que eu tinha antes. Ah, ela foi mapear todo o seu, vamos dizer assim, o teu conhecimento que você estava até aquele momento ali antes da cirurgia. Isso, exatamente. Nos fez o antes e o pós-cirúrgico. Ah, legal. Então, isso nós pagamos por fora. Uhum. E porque tinha equipe do base que fazia. Mas o doutor Luiz Caldeiro, faça isso porque é melhor. E te digo uma coisa, você vai falar, né? Você disse uma vez, será que foi coincidência? Se eu te contar, você vai até duvidar, mas o teu telefone dela aqui, a dona a neuro, eu esqueci o nome dela, bem estranho, mas desculpa, ela sabe que está no meu coração. Ela cobrou um valor e era ficar 4 sessões que ele ia fazer comigo. Antes da cirurgia? Antes da cirurgia, preparando para a cirurgia. Uhum. Aí na primeira sessão, qual foi a pergunta dela para mim? Ela falou assim, Mário, será que você consegue operar acordado a cirurgia, fazer acordado? Eu disse para ela, você tem mais opção ou só essa? A minha resposta foi essa, verdadeiro, tá? Uhum. Aí ela disse, para você o melhor é acordado, então é essa que nós vamos fazer. Aí ela falou assim, você aguenta? Falei, você diz que tem essa opção, não tem outra, o que eu vou fazer? Aí, e do jeito que eu tô falando com você, rindo e brincando com ela. Ela ficou me olhando assim, falou assim, não acredito. Falei, eu esqueci o nome dela, um nome bem difícil. Eu falei com ela, o que eu posso fazer? Eu tenho que confiar em Deus e no médico. A mão dele vai fazer o que for preciso, eu confio nele. Então, eu não tenho outra coisa a fazer. E detalhe, aí mais outra coincidência que você me perguntou, eu respondi para você. Ela cobrou um valor X. Você pagou para ela para mim ou não? Não. Ela também não quis receber 1 centavo. Só me pediu uma coisa. A hora que ela terminou, ela marcou 4 sessões. Ela ficou comigo 1 semana, todo dia ela ia lá. Ficava 2, 3 horas comigo. Tinha uma hora específica que ela...
Mas ela marcou para ir 4 sessões de 2 horas, 6, 8 horas. Foi 7, 5. Aí ela foi, numa semana foi 2 vezes, na semana seguinte ela era todo dia. 5 dias, teve um dia que ela foi 4 horas comigo. Não sei por quê. Mas a gente falou de Deus muitas vezes. De aquilo que Deus entrega para você, você às vezes nem percebe. Às vezes você passa ali, tropeça em alguma coisa, ainda xinga. Mas Deus fez aquilo para mostrar outra coisa para a gente. Isso é a nossa vida. E ela me disse o seguinte, no dia que ela não quis cobrar. E a minha mulher ligou para ela várias vezes. Semana passada eu passei uma mensagem para ela, procurando ela para ainda pagar. Eu vivo, tá? E ela não responde mais. Aí ela disse o seguinte, só peço uma coisa para você. Você reza sempre para Nossa Senhora Aparecida. E até hoje eu faço isso. A gente reza o terço todo dia. Intenção de toda pessoa que a gente conhece, não conhece, não interessa. Essa é minha função hoje, Rafael. Então, são coisas que aconteceu hoje, amanhã, depois, é maior que a gente pensa. E eu falo, eu duvido se essa mulher existe, tá? Não como ser humano, porque ele entrou uma vez para falar com minha esposa. Depois ela não falou mais, só comigo. Vamos lá, Mário. Essa semana ainda não chegou nem na cirurgia ainda, hein? Mas teve essa preparação aí, foram 15 dias, né? Que você falou 15 dias. Isso, de dia 15 até o dia 1º de setembro. Teve essa questão da fono, né? Da outra pessoa que te acompanhou, essa pessoa que você acabou de contar essa história. E como foi com a família nesses 15 dias aí? Todo dia, o pessoal que estava no hospital direto, né? Isso, eles mas... não podiam estar lá o tempo inteiro. Eles iam visitar um pouco? Como que foi essa... O hospital, nesse período, podia visitar, começava 2 horas e ficava até 5. Mas, porém, eu ajudava todo mundo. Eu conversava com todo mundo. E falo uma coisa, esse período de espera no hospital... O que eu fazia de manhã? Abria a portaria às 7 horas, eu descia lá embaixo de uma área de caminhada, tinha uma capela, então todo dia eu fazia uma caminhada de mais ou menos 1 quilômetro, exercício físico lá embaixo, estava liberado, ia na capela, fazia minha oração. Isso todo dia. Tinha missa às quinta-feira e domingo. Eu participava da missa, de todo jeito, fazendo leitura, tudo isso. Então, e sem sentir nada? Nada. Eu estava bem, podia comer tudo no hospital, comia normal, conversava com quem estava no meu quarto, 4 pessoas estavam no quarto, um quarto mais ou menos dessa sala aqui. Então, eu ficava conversando com as pessoas. Sobre tudo, sobre a vida, de tudo. Sobre trabalho, tudo, família. Até descobrir que eu não disse para ninguém que eu era dentista, né? Aí uma enfermeira descobriu que eu era do conselho e me viu uma vez e veio falar para todo mundo. Aí tinha dia dava consulta lá, um atrás do outro. E outra coisa, tem amigos, Rafael falou, é hora que a gente vê que Deus toca na gente mesmo. Porque muitos amigos, tem 2 amigos que são irmãos para mim, não é amigo, irmão. E um coronel da PM, que tem hoje 73 anos, esse meu amigo, irmão, há 35 anos mais ou menos, e não tinha coragem de me visitar antes de eu operar. É mesmo? Porque ele ficava chorando. Ele tem 3 vezes na entrada do hospital de base, não subiu. Aí um dia chegou, parou na porta, como essa porta sua ali, ó. Ele parou lá e começou a chorar. Eu estava sentado na cama, conversando, antes de operar, conversando. A hora que eu vi ele lá, cruzei os braços e falei, ei, chorão, entra aqui, vem cá me dar um abraço.
Desse jeito. Então, eu vou falar para você, eu sou forte? Não, eu não sou melhor que ninguém. Sou igualzinho você. Eu tenho defeitos, passei dificuldades, tudo nós passamos. Porém, naquele momento, eu não tenho dúvida que eu fui tocado por Deus. Para ter aquela tranquilidade, até hoje, às vezes eu saio de mim, olho para mim lá naquele momento, lembro, como é que eu fiquei tranquilo daquele jeito? E outra coisa, que vai assustar mais você, quem vai ver isso? Nunca tomei um comprimido para dormir, nunca tomei um remédio para depressão. O dia que eu saí da cirurgia, a primeira, o médico mandou um remédio para dormir. No outro dia, eu estava realmente saindo da cirurgia, não estava inconsciente quase. Aí, no outro dia, a enfermeira veio, o que é isso? Remédio para o senhor dormir, não quero. Não, médico, não vou tomar, não quero. Aí, ela não deu mais. O médico veio e conversou comigo, não quero. Não preciso, nunca precisei. Você falou um dia, foi depois da cirurgia? Um dia depois, que no outro dia eu já estava bem conversando. E no dia da cirurgia, como foi assim, os momentos antes ali? Você falou com todo mundo, da família, despediu, então, fez alguma despedida ou não fez? Como que foi essa... Eu acho que deve ter sido, o momento mais difícil ou não? Você... Eu já falo para você... Você já tinha certeza que já ia... Eu sabia que eu ia voltar bem tranquila. Eu não esperava, eu nunca marquei tempo de recuperação. Até hoje eu faço exercício para recuperar a força da mão. Todo dia, até hoje, 3 anos e meio eu faço isso. Mas naquele dia 1º de setembro, era um domingo, tá? Lembro até hoje. Meus filhos foram me visitar. Minha esposa, a pequena foi também. Eu tenho foto de nós todos aqui, sentado lá embaixo. Meu filho, eu estava careca, já tinha rapado minha cabeça, né? Tem bem mais careca que hoje. Aí, olha que alegria. Meu filho, com cabelo lindo, rapou a cabeça e chegou lá para me visitar no domingo, careca. E nós abraçamos. Eu falei, a maior presente que eu ganhei lá. Ele chegou, pai, é para você. Eu já tenho a foto aqui de meu amigo. Nessa hora que a gente vê a importância da família, o carinho da esposa, eles. E esse dia eu peguei os dois, a hora que eu subi para o quarto com eles, os dois pequenos, pedi para minha esposa ficar lá embaixo com a pequena, sentei com eles e conversei, falando a verdade. Falei, filho, o pai está muito tranquilo para a cirurgia, porém, tudo pode acontecer. Eu posso não suportar e morrer, mas fique tranquilo. Se eu morrer, eu não acabei para vocês. Se hoje eu sou pai presente, pai que está junto, levando na escola sempre, buscando tudo isso, o dia que eu não estiver materialmente mais perto de vocês, em espírito, eu estarei com vocês. Serei o anjo da guarda de vocês sempre, até o fim da vida da gente, até encontrar de novo noutra vida. Isso que disse a eles. Abracei com eles, choramos. Eu sou o chorão, tá? Não é só você, eu choro muito mais. Hoje já acostumei um pouco, mas choro. E falei para minha esposa que ela conversasse com a pequena, caso o papai virasse um anjinho, ela teria sempre um anjinho a cuidar dela. Então, o que eu fiz? Isso foi dia 1º de setembro de 2019. E eu entrei para a cirurgia às 6h30 da manhã do dia 12, segunda-feira. Você já foi só nessa vez aí? Aí quando foi para a cirurgia era você e só você? Eu e tinha Deus no meu lado o tempo todo. E aí, essa era uma entrevista que eu estava segurando aqui, porque eu sei que é muitas emoções, né, Mário? Mas vamos lá, porque eu acho que a gente tem que contar essa história aqui, que ela vale muito a pena.
No dia primeiro, foi segunda, né? Domingo. Domingo. Segunda foi dia 2. Dia 2 foi o dia da cirurgia. 6:30 da manhã. Eu acordei 5 horas para tomar banho, preparar. Do dormir, assim, de chegar na noite, botar a cabeça no travesseiro assim. Se eu Você te conseguiu falar, dormir? eu vou mentir para você não, viu? Eu tô falando a verdade. Eu não lembro de ter passado a noite sem dormir. Para mim, dormir normal. Eu te falei uma vez que acho que Deus fez o seguinte: coisas ruins apaga, coisas boas conserva e leva à frente. Então, não lembro, Rafael, nem um minuto de eu ficar sem dormir. Dia 1º pro dia 2. A hora que saíram 5:30 da tarde, que foi a hora que o fiscal foi tirando todo mundo dos quartos, eles foram embora, né? Eu fiquei sozinho. Minha esposa ficou comigo até nesse dia, que eu operaram no outro dia. Aí eles desceram. Eu não lembro, para mim, dormi tranquilo. Não tomei remédio, nada. Jantei, e acho que foi 6:30, foi a hora que eu jantei. Não podia comer mais, só depois da cirurgia. E para mim, foi uma noite normal, não lembro de nada. Se eu perguntar, você me perguntando aí, não tem como te responder uma outra coisa. Vou perguntar para a Miriam depois. Mas não, com certeza que estava tranquilo. Ela não dormia. É. Lá ela começou a tomar remédio para dormir, porque a ansiedade dela é muito maior que a minha. Com certeza, ela não está errada não, tá? Porque eu falo, a gente às vezes, a gente prepara a vida, não para a gente, mas para esses momentos difíceis. Eu já tinha passado, em 1990, um momento difícil desse. Um acidente que eu estava, e a pessoa que estava sentada no carro do meu lado morreu na hora. E comigo não aconteceu nada. Então é outra história. Mas essa aí também, se eu te contar, que não estou mentindo, tenho provas. Nós estávamos em 4, uma morreu na hora, os outros 2 ficou 90 dias na UTI. E eu não tive nada. Isso é coincidência, né? É ele. Isso aí, é prova, hein? Você dormiu, acordou no dia 5 da manhã. Tomei banho. Tomou seu banho e falou, agora não tem jeito, agora tá valendo. Chegou lá na cirurgia, o doutor Luiz Cláudio. Você fez a cirurgia acordado? Como é um negócio assim? Não, primeiro... É impossível isso. Primeiro eu vou te contar. No domingo, hora que saiu todo mundo, eu sempre servi na igreja, encontro de casais, jovens, a gente trabalha com jovens que não tem pai, não tem mãe. A gente faz o encontro, se chama Segue-me, né? E nesse encontro, a gente conheceu pessoas maravilhosas. São irmãos que doam parte da sua vida a pessoas que não têm nada. E a gente ia servir dia 27 de setembro, o ECC, Encontros de Casais em Cristo. A gente estava escalado para servir. Aí o pessoal que estava fazendo há 3 meses a preparação, o padre da igreja São José do Luz Costa, padre Homer, um colombiano, foi me visitar no domingo à noite, 9:30 da noite, ele chegou lá, me abençoar. Aí o que ele me disse? Eu tinha trabalhado no SC anterior, fui coordenador de limpeza, tinha comigo, aqui eu posso falar, uma pessoa de cor escura, gente boa, era um médico responsável pelo onde eu ia operar. Ele estava de plantão no dia da minha cirurgia. Ele chegou para o Washington está amanhã no plantão na sua cirurgia. Fica tranquilo que está lá com você. E eu nem sabia que ele era médico, tá? Trabalhou comigo na limpeza. Sabe o que a gente fazia lá no SCC? Limpava os banheiros, limpava o corredor, o refeitório. Na nossa função, não é minha equipe, nós éramos 8 casais, fazer isso lá, limpeza.
os banheiros, pano de chão, o auditório, o pessoal saía para fazer refeição, a gente corria limpar o auditório todinho, né? Era coisa de 10 minutos. Era 16 pessoas limpando. Para deixar pronto. E a gente coordenando isso, né? E ele limpava o banheiro e eu ia junto. Ele limpava também. Ele limpava o vaso. Então, eu descobri a hora de noite. O Padre Homem foi lá. Aí, cheguei na cirurgia. Você me perguntou sobre isso. Como se eu fosse cortar o cabelo. Sinceramente, Rafael, não estou mentindo para você. Não, é verdade. Você que está aí ouvindo, é verdade, porque a fé faz isso com a gente. Você não desacredita nunca quando você tem Deus no seu coração. Quando você sabe que lá de fora sua família está te esperando, você tem amor nessa família, você trabalha para essa família. Então, pense uma coisa. Eu queria morrer? Não, entreguei minha vida a Deus. Disse a ele, você me deu, é sua. Mas se você achar que eu mereço continuar, estou aqui. Eu estou para servir. Ele diz uma vez, eu estou aqui para servir, não para ser servido. Deus disse isso, lá no Evangelho está isso. Não quero mexer muito nesse lado, mas é assim que eu me sinto. Sempre me senti. E você talvez não sabe muito o que eu fiz, mas quando eu fui presidente aqui da ABO, na ABO aqui, ajudei a construir, a gente tinha um serviço muito lindo para servir as pessoas. No Rotary também fazia isso. A minha vida toda, tem um juiz do antigo CAGE, tem um programa social, envia jovens presos para ser atendido várias vezes. O que eu coloquei na boca de vocês, eu colocava na boca desses jovens. Então, acho que por isso, Deus orou para mim com um olhar de misericórdia, disse, você merece continuar aqui. Foi isso que eu falei para minha esposa, para meus filhos. Isso que eu procuro ensinar a eles todo dia. Não pense que sou bonzinho todo o tempo, não. Eu sei que eu errei muito, vou errar mais, porque ninguém é perfeito. A gente, às vezes, todo dia aprende uma coisa nova. Igual aqui, nunca fiz isso. Mas tá show isso daqui. Vou até brindar aqui, que tá muito bonita essa história aqui. Nós temos que saber mais dela. Mas fez cirurgia, acordou no outro dia. Eu fiquei sabendo notícias pela minha mãe ali que você estava numa recuperação bem pesada, vamos colocar assim mesmo. Quando você saiu da cirurgia, eu achei que você voltou consciente, você não lembrava de nada. Como que foi essa, assim, se pós-cirurgia? Foi o quê? Quantas horas de cirurgia e você já retornou? Quando você recebeu visita? Você ficou em coma um tempo? Como foi essa? É o seguinte, a cirurgia no cérebro, primeira coisa, você abre uma caixa fechada, é uma panela de pressão. Quando você abre, modifica tudo. Você, primeira coisa, fica tonto. É normal. Você vai ficar... Se você balançar a cabeça, você fica tontinho. E outra coisa, você me perguntou como eu fui fazer a cirurgia acordado, né? Eu fiquei 9h30 primeira cirurgia, fiquei 1h30 acordado, tem eu falando, cantando, lembro até hoje a música que eu cantei, as figuras que eu vi. Qual você contou? Conta pra gente. Eu navegarei no oceano do Espírito. Não dou conta de cantar muito, mas se chama Eu Navegarei. Eu navegarei? Eu navegarei no Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus é aquilo que nos conduz na terra. É Deus. Porque quem crê tem três, a Santíssima Trindade é Deus em três pessoas, mas único Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo está entre nós. Ele cuida do nosso caminho.
Entrega ele que será. Então, a hora que eu passei para a cirurgia, 1 hora e meia acordado, o que acontece? Eu fiquei acordado com a cabeça presa, uns parafusos, prendia, não mexia nada. Aí o que acontece? A fono vinha falar comigo e o médico, eu falo, aquilo é obra de Deus. A medicina foi feita por Deus. Quem exerce tem que ter amor também nisso. Não é por ganhar dinheiro. Aquele que faz que vai ganhar dinheiro, ele não vai se dar bem. Porque o Dr. Luiz Caldo, a equipe dele, mas ele principalmente, que me acompanhou, ele mexia num espaço, talvez, Rafael, fosse talvez meio centímetro. Ele deve ficado umas 2 horas mexendo nesse lugar, tirando uma lesãozinha. Ele mexia aqui, minha boca entortava todinha. Aí a fono pedia para. Ele vinha conversar comigo, filmando, a pessoa filmando ele. Ele falava, Mário, você sabe onde você? Eu respondia tudo que ele me perguntou. Cabeça aberta, tá? Isso lá no Hospital de Base de Brasília. Nosso hospital de base, que tanto falam mal. Então, cuidado, gente. A hora que nós temos isso, é a melhor equipe de neurocirurgia, talvez, do mundo, tá? Ele interage com neurocirurgião do Sírio, de Canadá, Estados Unidos, Europa toda. Então, equipe, não tenho o que falar. Fala, galera, tá gostando do conteúdo? Então já deixa seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de marcar o sininho para você receber todas as novidades. Tá? Aí, eu no outro dia, primeira coisa, você fica com dreno, uma bomba ligada aqui na cabeça, se não levanta, fica deitado. Não, 4 dias deitado. Aí começa a sua... Você é realmente perseverante. Você não podia mexer para lado nenhum. Imagina, deita de costas, marca 1 hora no relógio. Fica deitado de costas 1 hora sem mexer. Eu fiquei 4 dias. Caramba, mano, 4 dias. Porque tinha um dreno, porque como fez a cirurgia... Mas aí eles botaram você em coma induzido? Não. Não? Acordado. Meu Deus. No outro dia eu acordei, já estava... De noite ainda dormia sedado, né? Mas no outro dia eu acordei... Você tinha que ficar com a cabeça travada? Sem mexer? Não. Aí depois destravou, mas estava com enrolado. E aqui tem uma maquininha que ela fica assim, puxando o sangue que aparece no cérebro para não dar pressão lá dentro. E nisso a cabeça estava só com a proteção ali tudo aberta ainda para continuar a cirurgia. Não. No outro dia isso. Tá. Pós-cirurgia, né? Aí o que acontece? Esse aparelhinho fica sugando o sangue que foi saindo do lugar para não dar pressão no cérebro. Eu fiquei 4 dias desse jeito, numa posição deitada só. Metia assim, para comer era líquido, e levantava a cama, eu não podia fazer força. Isso eu lembro. Eu ficava desse jeito. Pedia água, era um golinho. Você não estava com sonda, não? Não, eu tava ainda... alimento não, era sonda, mas era só alimentando por sonda. Tá. Não comia nada, não podia comer nada. Não comer sólido, nada. Nada. Então foi desse jeito. Aí depois que tirou aquele sonda aqui para drenar, melhorou, porque aí fiquei com a cabeça fechada e, porém, comida é só líquido. Eu não sei dizer, Rafael, sinceramente, quanto tempo eu fiquei com líquido só, não. Outra coisa. E no início eu não conseguia comer, porque a língua ficou, esse lado direito, ficou todo dormente. A língua, aqui, ó, eu ficava falando. Essa mão aqui, eu passei 60 dias, 63 dias, e não mexia nem um dedo. Essa mão, você tá vendo ela mexer. Gente,
Fui no dentista essa semana. Ele fez 4 restauração e limpeza. Vocês têm noção do que é isso em 3 anos e meio? Mas vamos lá. Só o pessoal tem uma noção. Vocês acham que vocês são persistentes? Coitado de vocês, mas vamos lá. Então, eu fiquei 73 dias, não mexia nem um dedo. Um domingo, eu tinha um detalhe. Todo dia, eu não conseguia dormir, botava uma música. Não interessava ser católica, evangélica, que era. Falando de Deus, de fé. E eu dormia com isso. Meu remédio era Deus. Meu remédio era música. Várias vezes pedi para minha esposa, eu não dava conta, ela põe aqui, era um sonífero para mim. E até hoje é isso, tá? Mas você falava? Você estava chegando a falar? Não. Eu podia assim. Mas, tá. Você fazia um gesto só. Tá. Outro detalhe que você vai assustar e quem está ouvindo e vendo vai assustar mais. Eu saí da cirurgia, você pegasse isso aqui, ó, um óculos e mostrasse para mim, o que é isso? Não sei. Não sabia de nada. E eu sabia que eu ia passar por isso, porque aquele neuro que não me cobrou nada, ficou comigo muito tempo, me disse tudo que ia passar. Tudo que ia acontecer. Isso, tudo que eu ia passar. Ela disse, você vai passar por isso, não preocupa. Você vai, o tempo vai recuperar, mas não se assuste. Então... Como que era, Mário? Você olhava, por exemplo, olha, um óculos. Estou olhando para um óculos aí que está do seu lado. Você olhava, ficava em branco a mente? Eu olhava para ele, eu sabia para que serve. Mas se perguntasse, o que é isso? Não sei. E aí eu agradeço tal de negócio, eu falar sempre de família, né? Quem me ajudava todo dia, minha esposa e minha filha, únicas duas que podia ficar comigo, porque o menino era menor de idade, não podia ficar comigo. Então, eu olhava para o óculos, minha esposa, o que é isso? Aí ela te explicava. Aí ela fala assim, não, vamos lembrar. Ela teve mais paciência com isso que todo mundo. Eu agradeço ela todo dia por isso. Minha filha também. Porque as duas me deram banho durante os 69 dias no hospital, mais ou menos uns 4 meses em casa. Eu tomava banho com elas. 6 meses. Então, eu não dava, elas botava sentado lá em casa, no hospital também. Quando você saiu de lá, então você estava sem movimentar, porque os músculos praticamente ficou 64, né? 69 dias deitado ali, recuperando. E aí o pessoal te deu alta depois de 69 dias. Só que aí você... Não, aqueles negócios que acontecem, né? Eu vou contar no meio do caminho que aconteceu. As coincidências. As coincidências. Vocês estão do outro lado, essa coincidência é engraçada, né? Mas é verdadeira. Porque tudo que eu estou falando para você e para os telespectadores é verdade. Um dia eu tive alta. O médico de plantão, o plantonista, deu alta para mim. Porém, eu vim para casa, o lado direito todo paralisado. Não movia nem um braço, nem a perna direita. O rosto inchado. Isso aqui estava quase o olho tampado. E eu tinha feito uma ressonância na quinta-feira, porém o resultado não chegou até sábado. Domingo, o médico de plantão, não que doutor Escaldo não, foi outro de plantão, me deu alta. 3h da tarde eu saí do hospital de base com alta. O base estava trocando o sistema de gerenciamento. Cheguei na saída, na cadeira de rodas, vim feliz para casa, os filhos mais felizes ainda, porém eu estava aqui, ó, desse jeito. Não tenho vergonha de contar tudo isso. Aí voltamos para casa, lembro até hoje, Palmeiras e Fortaleza jogando futebol. O que eu queria comer?
arroz, feijão e quiabo. Minha sogra estava em casa, fez para mim. Minha esposa me deu, eu comi e vi o jogo. 6h30, quem liga para minha esposa? Doutor Luiz Cláudio. Não é para o Mário ir embora. Quem deu alta para ele? Você já estava em casa? Estava em casa. Aí o médico, ela, olha, doutor, esqueci o nome dela agora. Também não vou colocar. Aí falou, não era para ele ir embora. Ele precisa fazer a cirurgia para tirar essa infecção total aí. Isso é domingo. Aí a coincidência, né? Foi Deus que falou, volta para o hospital. Luiz Cláudio mandou. Chegam lá, o que acontece? O sistema não deu baixa no meu nome. Eu estava internado ainda. Cheguei na cadeira de roda, na portaria do pronto-socorro. Então, como se você estivesse lá dentro. Aí a mulher foi lá para fazer a internação, todo o processo, né? Chegou lá, moça, esse paciente está internado. Minha mulher falou, não tá. Ué, tá aqui no sistema, ele tá internado, sim. Aí a minha mulher ficou assim, ó, eu não vou mentir para você, não. Ele tá aqui na cadeira de roda, é o meu marido. Aí ela falou, então, sobe que o quarto tá esperando ele. O que nós fizemos? Mandou subir. Já estava lá tudo pronto? Isso era domingo. Quarta-feira eu operei, perdi o osso todinho. Segunda operação essa. Tirou tudo, isso na quarta-feira. Mas 5h30 de cirurgia. Essa não teve que ficar acordado, não. Tirou o osso, tirou a infecção, drenou tudo. E você lembra, né? Tava sem mexer a mão e o pé. Sábado, eu já andava e botava o pé no chão. Depois dessa cirurgia, dessa segunda? Depois da... Foi quarta de manhã a cirurgia, quinta, sexta e sábado. Voltou o movimento do pé e a mão não. Então, é mais uma coincidência, né? Foram três cirurgias? Foram três. A terceira foi a recuperação do osso aqui, que hoje eu tenho uma placa de metacrilato. Um plástico, né? Feita por Hospital de Sara Kubitschek, excepcional também. E, Mário, me conta aqui, aí agora já estamos em casa, né? Ou estou em casa, aí está mais tranquilo com a família. Como não. Não? Ainda não? Ainda tem? Foi quando eu entrei para a UTI. Ficar lá foi nesse período. Nesse período? É. Mas, aí eu fiquei 17 dias na UTI, com a infecção. Então teve uma complicaçãozinha. E porque a infecção foi uma infecção gerada por bactéria do hospital. Então isso me deixou bem debilitado. E eu fiquei 17 dias na UTI. Aí... Mas ficou sedado nesse período, não? Não. Os últimos 3 dias eu estava sedado, porque não respondia mais a nada. E a hora que o médico falou que ia me entubar, porque meu oxigênio foi caindo, senão eu estava em coma, né? Uhum. Aí, a hora que a psicóloga do hospital falou para minha esposa, vinha falando para ela 2 dias já, que talvez eu não aguentasse mais 2 dias. Os médicos também falaram para ela que eu ia morrer. Aí, que hora... Segunda morte, agora passa uma, agora a segunda. Exatamente. Nossa. Aí ela ficou em desespero, os meninos, né? Aí a hora que eles foram me entubar, eu não estava vendo nada, nada mesmo. Se morrer daquele jeito, eu estava muito tranquilo. Mas eu tenho a foto aqui, eu vou te mostrar depois. E aí a hora que foi entubar, minha esposa pegou, pediu para o médico 1 minuto para ela ligar para os meus filhos, porque podia... naquele momento eu morrer, né? Ela queria avisar os filhos. Ligou em casa, estavam os 3 lá em casa. Eu não lembro o dia mais que esse dia. Aí a hora que ela ligou, a minha pequena sempre rezava comigo, tinha 8 anos. A gente rezava junto às vezes, né? E a gente tinha ido na Pentecostes com ela.
Ela pegou a velhinha dela e deixou guardada na gaveta dela. O que ela fez? Pegou a velhinha, acendeu no meu quarto. Tem uma Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Ela botou num pratinho, acendeu no chão do meu quarto. Rezou do jeito dela. Mas Deus disse, deixe vir a mim as criancinhas, né? Isso é uma salvação. Ela rezou, a minha mulher ficou lá fora, mais ou menos, dizer, 2 minutos, falando com os meninos e o médico esperando, a equipe toda em volta de mim. Olha que ela abriu a cortina, Rafael. Eu acordei. Aí acordei, eu te mostro a foto que eu tenho. Entubado, com o nariz, além entubado não, oxigênio no nariz, sonda para alimentar no nariz. Eu acordei, olhei, eu lembro até hoje, isso eu lembro direitinho. O médico me perguntou onde eu estava, respondi, muito baixinho, no hospital, perguntou ao hospital, meu nome, o nome da minha esposa, quem era minha esposa, eu olhei para ela, minha oxigenação, desculpa, subiu, Rafael, em menos de 30 segundos foi a 99. 2 dias depois eu voltei para o quarto. Então, mais uma coincidência, né? Se não é a mão de Deus, minha filha rezou em casa, sozinha, uma criança. E eu voltei 2 dias depois para o quarto, depois nunca mais. Fiquei mais tomando antibiótico pela infecção, venoso todo dia, até completar 69 dias no hospital. Então, essa segunda cirurgia, para mim, acho que foi onde eu passei mais risco de morrer. Mais do que talvez a primeira. Na primeira. E outra coisa, quero agradecer ao Dr. Lescaldo Modesto, que ele disse para mim, a reconstrução sua não será feita aqui. Você vai pegar risco de pegar uma infecção, eu não quero você aqui fazendo isso. Aí, mais uma coincidência, o Sara fez pra gente. Deixa eu arrumar aqui pra você. Então, eu falo, são coincidências, né? Coincidência. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar, porque tem uma parte, eu acho que você falou assim, resiliência, disciplina, constância, acho que tudo isso que você vivenciou desde quando você era, sei lá, criança, adolescente, vida adulta, estudo, tudo, e eu acho que tudo isso soma para esse processo que você vivenciou aí nesses 3 anos e meio. Passada essa segunda morte, vamos colocar aí, essa ressurreição de novo, essa volta de novo, aí você depois foi para casa, mas sem movimento ainda? Já estava... Não. Quando eu voltei para casa, ainda dentro do hospital, quando eu fiquei esse período lá, ainda fiquei mais 20 e tantos dias, quase 30 dias internado, tomando antibiótico todo dia. No final, eu tenho que tomar antialérgico para tomar um antibiótico, tanta alergia que dava. E eu falo para você, a resistência, a perseverança da gente e a fé sustenta a gente nesse momento, porque você diz, tudo que eu passei na infância, eu aprendi naquele momento, entreguei para Deus e Deus foi generoso comigo, como Ele é com todos nós. Mas Ele foi muito mais, eu digo, eu acho que Ele esqueceu alguém e cuidou muito de mim. Tá? Porque eu falo uma coisa, eu fiquei internado tomando antibiótico, nesse período foi muito difícil, mas eu não lembro nem um dia, teve dia de furar a gente em 5 lugares pegando veia. Se pergunta assim, doía? Não lembro de nada, meu amigo, nada disso. Aí fiquei lá, e nesse período que essa mão aqui não mexia nada. Eu tomava, eles me davam banho lá, na época, eles pegavam meu braço, punham para um lado, para o outro, onde punha ficava. Essa mão que você hoje vê, tá? E nunca mexia. Um dia, eu tinha acabado de ouvir a missa
no telefone, já conseguia segurar com a mão esquerda. Então, a missa terminou, aí comi uma banana picada que a minha esposa fez, ela deitou do meu lado, numa caminha que tinha do lado da minha cama, ela dormia lá. Aí ela todo dia falava, amor, imagina sua mão mexendo. Todo dia ela falava isso. Fazia massagem na minha mão, ele e minha filha também, as duas, todo dia para mim. Pai, imagina você passando a mão no cabelo da mamãe. Pai, imagina você tocando o exercício. Então, um domingo, eu estava deitado, aí eu mexi esse dedo, um indicador, somente esse. Ele fez assim, ó. Eu não acreditei. E eu não, eu tenho certeza que isso é a determinação que a gente tem e a presença de Deus na nossa vida. Todo dia ela falava isso para mim. E aí eu não aguentei, ela tinha acabado de dormir, coitada, passou a noite inteira ali, toda hora, duas horas eu tomava remédio, eu não dormia direito, né? A hora que eu vi minha mão, meu dedo mexendo, eu não aguentei, chamei, amor, amor, amor. Ele olhou assustado, pensando que eu tinha sentido alguma coisa. Vem cá, vem cá. Eu lembro até hoje, ela falava, nós choramos. Ela me abraçou tanto. E assim eu falei para ele, olha meu dedo mexendo. Então, você que não acredita, que não tem fé, não interessa a sua religião, interessa seu Deus. Acredite nele. Ele é capaz de que por qualquer coisa possa desejar, mas tem que acreditar e ser perseverante na sua fé, tá? Aí esse dedo mexendo, para mim, foi sua glória. Aí eu falei, bom, mexeu um, mexeu um. Agora vai todo mundo. E eu te falo, até hoje, a Miriam arrumou um aparelhinho que faz. O Pedrão, traz um lenço, um guardanapo aí, o Máriozão aqui, para ele respirar aqui, porque é muita emoção, é muito bom esse papo aqui. Isso aí. Então, em casa. Até hoje, eu tenho um aparelhinho de fazer como se fosse acupuntura, eu uso todos os dias. E sabe o melhor remédio que eu passo? Sebo de carneiro. Meu pai dos mineiros. Meu pai cuidava das vacas machucadas com sebo e sarava. Eu comecei a passar, cada dia foi com melhor. Eu saí sem segurar nada dessa mão aqui, nem uma caneta. Se o mundo me desse uma caneta, caía. Então você imagina, hoje... E para mim também, porque eu também estou numa situação danada aqui, Pedrão. Não, acho que tá bom. Então eu falo, eu saí sem segurar nada. E a hora que isso aqui aconteceu, não tem como. E é engraçado, né, Mário? Você foi falando aí, eu fui viajando aqui. Mas, cara, é um movimento de um dedo, cara. Olha o que representa isso, né? Para nossa vida, sim, um movimento. Olha como a gente, sei lá, a valorização dos pequenos, de um movimento. Você tem ideia, por exemplo, você parou para pensar um dia sem caminhar? Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, né? Eu sei que você é uma pessoa ativa. E o que eu tenho mais medo é eu ficar, vamos dizer assim, eu ficar. Vou falar uma palavra que pesa, mais inútil. Eu acho que eu tenho mais medo. Assim, Deus faz qualquer coisa, mas não deixa inútil, não. E quando eu falo inútil, desculpa, mas assim, depois que eu vi aquele filme daquele físico, né? Hawking. Que isso daqui assim, a gente não fica nunca inútil, né? Então até mudou um pouquinho minha concepção. Mas eu teve um período na minha vida que eu tive um problema de saúde e eu não consegui trabalhar acho que foi durante uma semana mais ou menos. Tive que ficar em casa, né? Consegui movimentar.
Cara, foi o pior, assim, eu lembro, foi o pior momento da minha vida, assim. Acho que o Lucas não tinha, se era bem novinho, não tinha nascido. Eu acho que não tinha nem o Lucas ainda, o Lucas estava com 14 anos. Aí eu fico imaginando, eu fiquei imaginando no carro, antes da gente vir para essa conversa aqui, eu falei assim, o que eu vou, né? As coisas que eu vou perguntar, porque quando a gente, mais uma entrevista dessa daqui, um bate-papo desse, tem muita coisa de valor que a gente está tirando aqui. E às vezes, um exemplo que você está passando aqui, que a gente conversou um pouquinho antes ali, no caso, quando eu estive com você no consultório, assim, eu refleti muito, várias coisas da minha vida ali, no que você foi falando, foi, tem que mudar isso. Isso daqui, eu penso de um jeito, não é desse jeito. Esse daqui eu tô dando valor demais, não é esse valor que eu tenho que dar mais, porque assim, isso é uma experiência de vida que você, eu vou dizer assim, você foi lá do outro lado e voltou, ou sim, uma situação de você não estar aqui no outro dia e talvez se preparar, se despedir de todo mundo, porque assim, você teve o dia da sua morte, falou assim, cara, Exatamente. hoje é o dia da minha morte. Então, ou seja, vou preparar tudo, vou deixar as continhas aqui, a senha, vou abraçar meus filhos e desejar. Minha esposa tem isso tudo, a senha, tudo, conta do banco, tudo. Então, deixei para ele lá. Então, assim, uma coisa assim, é impensável, né? E aí na sua recuperação, porque uma das coisas que, quando a minha mãe falou que você voltou para casa, que você estava nesse processo de reabilitação, eu achei que você não ia voltar mais, assim, você ia ficar bem debilitado, né? Porque uma cirurgia no cérebro, a gente sabe que é muito invasiva, né? E muito mesmo. E outra coisa, eu voltei para casa, aspas, né? Porque teve a Covid em 2020. Eu estava dentro do base toda semana, dentro do sala toda semana. Fiz 30 sessões de radioterapia, 30 sessões, tá? E ficava com a máscara. Foi a pior coisa que eu tive na vida nesse período, para mim. Porque você fica numa mesa deitado para radioterapia, não queimar o cérebro, precisava ser preciso o ponto, e foi preciso. Foi lá no Santa Lúcia, eu tenho uma máscara até hoje, ela é aquecida e moldada no seu rosto. Então você não mexe nem a língua. Você fica deitado, preso. Eu fiz 30 sessões. E te digo uma coisa, ouvi da médica e dos enfermeiros que faziam as sessões comigo. 80% dos pacientes que têm câncer no cérebro não sobrevive porque não aguenta fazer a quimioterapia. Aliás, a radioterapia. Então, fiz 30 sessões. Cada dia eu entrava somente segurando um terço que eu tenho aqui no meu bolso. Pedi a Deus para me dar força, porque eu sozinho não dava conta. Eu fiz isso 30 sessões cada vez, e a minha esposa, às vezes 2 filhos, só a pequena nunca levamos, acho que 1 ou 2 vezes, não sei, para tomar café com a gente. Rafael, saia da sessão, aquilo é bênção de Deus. Precisei, sim, mas eu falo, acaba com a gente, você sai mole, você não tem condições de caminhar. Então, a radioterapia é necessário. Então, agradecia a cada sessão. Eu marcava assim, falta 2, falta 1, está no 27. Eu marcava todo dia. Eu ia rezando ao hospital e voltava. Chegava em casa, eu não queria comer, só queria deitar. E junto com isso, eu fazia quimioterapia também. Ainda bem que foi comprimido, mas eu tomava 5 dias seguidos. O dia que eu tomava, só queria ficar deitado. Isso, a quimioterapia foi 11 meses e meio. 1 ano, vamos dizer. O ano de 2020, eu ficava todo dia dentro do base e o Sara. Nem uma vez peguei Covid. Mais um quadro, né, que você tá. Mais uma coincidência. Nunca tive nenhum problema de sangue, porque eu falo, Deus, quando
toma alguma coisa, fala assim, você vai passar por isso, ele não orienta a fazer outras coisas. Tomava todo dia suco de couve com maçã e água. É a única coisa. Mas eu passei 1 ano dentro do hospital fazendo isso. Comecei a fazer com o apoio do Sara Kubitschek, equipe do Sara, porque muitas pessoas me ajudaram e me ajudam lá no Sara também. E entramos pro sistema do Sara, tá? Não foi ninguém que, colocou, não. Foi Deus que disse, coloca no sistema, eles vão chamar você. 15 dias depois chamaram a gente para fazer acompanhamento lá e estou acompanhando até hoje. Ontem fiz uma ressonância lá, ontem. Aí você tem que fazer essa manutenção, sempre tem que estar olhando, né? Só agora falta 6 anos e meio, tô. 10 anos da minha vida eu vou fazer isso. Depois, você tá fazendo uma conta inversa de... Você tá vendo que a pessoa ser otimista? Então, você tá filmando, tá pegando tudo aí, né, cara? Tudo nos detalhes. O cara já tá fazendo a conta de trás pra frente, cara. Porque eu conversei com Deus e disse a ele, você vai me dar vida mais, né? E a minha vida é dele. Então, eu conto isso. Eu tenho mais 6 anos e meio para fazer a recuperação. E, enquanto isso, posso fazer muita coisa. Ajudar muitas pessoas. Principalmente através da oração. E não tem mais nada importante que a gente saber doar ao próximo aquilo que ele precisa. E isso eu aprendi. Você falou isso, mas assim, vamos tratar nesse ponto aqui. Hoje, qual que é o sentido? Não sei se você via antes ou depois de toda essa experiência que você vivenciou, um sentido novo para a oração. Eu te digo, sempre fui católico, mas eu sempre vejo a oração como um poder de Deus muito grande na nossa vida. Sempre foi assim. E detalhe, fiquei casado com a minha esposa completando 30 anos no civil, só casei em 2011 na igreja. E nunca briguei com ela por não ter casado comigo na igreja. Eu ia à missa sozinho, todas as vezes. E eu falo, quem não acredita em Deus, um dia vai ser tocado por ele. Não importa a religião. Porque ela não ia na igreja. Foi criada numa família que também não ia para a igreja. Ela não tem culpa disso. Perdeu a mãe com 3 anos e meio. A mãe verdadeira. Hoje a mãe dela é uma concunhada dela. Mas ela tem consideração. Então, ela não aprendeu a fazer isso. Ela não teve esse ensinamento. Eu tive. Então, o que eu faço com oração? Às vezes a gente vê alguém, vai na igreja, ou no culto, ou no centro espírita. Como eu fiz, eu frequentei um centro espírita para entender como eu fazia muitas coisas que eu falava e acontecia, eu não entendia. Eu precisava aprender. E aprendi. Eu falo, a oração é o poder dela. Você não tem noção do poder da oração na nossa vida. Seu filho pequeno, por favor, não fala coisa ruim para eles nunca. Não faça isso. A palavra da gente é a coisa mais poderosa que nós temos. E falar contra alguém, aquilo vai ser muito ruim para a pessoa. Então eu falo, eu sempre respeitei as orações. Não interessa a religião. Eu sempre respeito. E eu falo para você, hoje, a gente tem esse grupo de oração virtual, reza virtual, não presencial. Você não tem noção quantas pessoas mudaram a vida delas através da oração do grupo que a gente tem. Inclusive, gente que estava suicidando. Gente com depressão, envolvido com droga.
Então, isso que eu não esqueço, aquela neuropsicóloga me pediu oração para Nossa Senhora Aparecida, que eu fizesse isso. Então, hoje, eu vejo que eu preciso fazer, ajudar as pessoas que não têm fé, aqueles que estão perdidos. Eu acho que eu posso ajudar um pouquinho. Com certeza. Então, isso para mim, hoje, é o que me basta. Lógico que eu cuido da minha família, eu cuido de aquilo que o meu paciente, né? Isso que eu posso fazer, faço com carinho, continuo cuidadoso, você sabe, você me conhece. Para mim, aquilo lá que eu faço no trabalho é uma terapia, a melhor terapia que eu tenho, tá? Você não sabe disso, mas você vai lá, para mim é uma terapia. Sua família que vai lá é terapia, a gente conversa uma coisa ou outra. Então, para mim... Eu tenho uma pergunta aqui, que assim, eu fiquei com esse momento, assim, você é uma pessoa muito ativa, que faz exercício tudo, depois de você ter passado tudo isso, Mário, eu acho que é um período de treinamento. Como foi esse período de treinamento de você sair de um hospital onde você não estava andando direito, onde você estava falando, onde, sei lá, aí tem um lado das pessoas que às vezes não botou muito perspectiva, de você aprender tudo de novo, de escovar o dente, a caminhar, a falar. Foi um novo recomeço de tudo? Foi. Eu te conto, eu fiquei 15 dias esperando para fazer a cirurgia. Sabe por quê? Como a neuro me falou que eu ia perder muita coisa, eu já fiquei sabendo. Eu falo, hora que Deus toca em você, fala assim, vai aprender. Comecei a fazer a barba, que nunca tinha usado a mão esquerda para nada, só para dizer tchau. Eu comecei a barbear com a mão esquerda, comer com a esquerda. Porque a tendência era o lado direito, mas onde foi mexido. Isso, porque ia mexer lado esquerdo, o lado direito é o contrário, é invertido a gente, tá? A gente é cruzado, o esquerdo movimenta o direito. Aí eu sabia que eu ia ter esse problema, né? Antes de operar. Escrever com a mão esquerda também, não? Sim, hoje eu escrevo. Mas não fazia nada, tá? Não escrevia. Você não fazia nada com a mão esquerda? Não. Nossa, só tchau. A única coisa que eu fazia era canal. Eu usava as duas mãos para fazer canal. Só isso. O resto, só dar tchau. Só isso. E apoiar, lógico, uma coisa ou outra. E agora tem que treinar, usar a direita, tá? Tô treinando isso. Porque ela tá boa e eu não consigo usar só ele. Eu vou mexer, a esquerda vai na frente. Tem que amarrar ela aqui. Então, vou te contar o passo a passo da recuperação dessa fase. Eu saí sem mexer a mão direita. E agradeço todo dia a neuro que ficou comigo 1 ano e meio. 1 ano ela faz doutorado dela, não me cobrou uma consulta, era virtual, mas era a ideia dela. Tudo que ela passava para mim, eu fazia. Tem um negócio que eu sou, para fazer 10 vezes, eu fazia 10. Você é aplicado. Eu sou aplicado. O que tem que fazer, eu vou fazer. Se doendo, tá, eu vou fazer. A equipe do Sara, que eu agradeço imensamente a todos, não vou citar o nome de ninguém, mas a equipe toda, desde a cozinha até quem recebia lá fora. Então, agradeço eles, porque a equipe do Sara não existe outra igual. Pode ter igual, melhor não tem. Porque eu recebi atenção da fono, da psicóloga, neuro, os médicos, oncologia, tudo. Eu não pegava a caneta, Rafael, não segurava aqui, eu pegava uma caneta e ele não segurava. Eles me deram um adaptador para caneta grande, de maneira que eu conseguia. Comecei a rabiscar, tá? Igualzinho um bebê aprendendo. Tem um caderno lá em casa, eu escrevendo, com um adaptador que eles me deram lá no Sara. Aí me deram por escrito que eu tinha que fazer toda semana.
comecei a fazer exercício respiratório, porque eu não caminhava 50 metros. Tem os equipamentos lá em casa que a gente comprou, fazia em casa. Todo dia levantava, ia para o gramado lá fora, junto com minhas cachorrinhas, fazia o exercício 5, 6 vezes, igualzinho precisava fazer, com a folha escrita do lado. No início, tinha dificuldade. Minha mulher fazia letra desse tamanho. Por quê? Eu lia 3 linhas suas, você perguntava o que você leu. Não sei. Nossa, até a memória teve que treinar de novo. Tudo. Eu não conseguia ler nada. Se eu estivesse aqui, nós falando agora, você perguntava o que ele falou, o que ele perguntou. Mas aí, assim, a memória, vamos dizer, ela foi surgindo com o tempo, foi melhorando? Ou você acha que foi um processo de prática mesmo? Ou não? Não. Aí De repente, não, as duas coisas. as duas coisas. Por exemplo, o lobo da fala, eu perdi 20% dele. Aí você fala, o doutor lá do Sírio-Libanês, o doutor Liscaldo também, que são especialistas em neurologia, os dois, fala assim, nunca vi caso assim, seu lobo da fala cresceu 20%. Mesmo? Eles estão falando, eles fizeram olhando a ressonância, tá? Me disseram na última vez que eu estive lá, há 6 meses atrás. Vamos ver agora nessa que eu fiz ontem. Então eu falo, são coisas que você me pergunta, eu não sei. Se o neurologista disse para ele, nunca viu isso, não sabe como, nem eu sei, mas eu imagino. Você só é aplicado, você só aplica o que te pede. Exato, eu faço o que me pede e a minha recuperação, o pessoal do SARA fala assim, se todo paciente foi igual o senhor, eles me chamam de senhor com 60 anos, lógico, né? E eu sou meio aplicado. É para fazer, vamos fazer. Até hoje, você vai lá em casa agora, 7h30, estou sentado fazendo fisioterapia para a mão. Tem a luz, tem um aparelho de fazer choquezinho, parece acupuntura. Faço todo dia. Eu tenho que fazer, porque tudo que eles me deram para me recuperar, eu tenho que aproveitar. Você que está precisando de recuperação, faça isso. Porque não adianta eu te dar um remédio, você ficar, ai, estou passando mal. Tomar o remédio? Não, esqueci. Então não adianta. Então, tudo que eu recebi, primeira coisa, tenha gratidão naquele que te serve. Quando você não tem condições, igual foi servido e continuo sendo servido, e muito bem. Primeiro, por Deus. Segundo, muitas pessoas que cercaram esse momento difícil da minha vida. Começando minha família, os amigos com carinho, com oração, as enfermeiras, os médicos, o pessoal da limpeza que vinha, limpava tudo onde eu estava. O pessoal da cozinha, no SARA, descobri uma paciente minha, trabalha lá. Você vê o carinho dela, mandava as coisas para a gente. Olha, a pessoa que entrega a outra, mas ela ficou sabendo que estava lá, olha o carinho dela. Eu não posso ser ingrato com uma pessoa nunca, independe do lugar que ela está. Então, eu aprendi uma coisa nesse momento, Rafael, que eu era às vezes ingrato e não ganha nada com isso. A ingratidão só traz coisas ruins para nós. E cada dia eu procuro ser melhor, tenho gratidão. Eu vou num mercado comprar uma balinha, um pão, eu agradeço a pessoa que me serviu, porque ela está trabalhando ali, mas será que a família dela está bem? Ela está te servindo. Como está o coração dela? Então, e outro detalhe, hoje como eu sou mineiro, né? Perdi meu mineirês. Hoje, todo lugar que eu chego, Rafael... O pessoal ser estrangeiro hoje, é? Canso de responder isso. Todo dia. O senhor é da onde? Da Rússia. O senhor é francês, o senhor é inglês, é alemão, é americano.
Eu um dia, só uma vez eu brinquei. Não, ele falou que era espanhol. Eu falei, sou espanhol, sim. Mas ele falou meu nome Genaro, mas Genaro é italiano. Eu falei, tá bom. Já mostrei meu documento para uma pessoa no mercado. Eu e minha filha estava falando, compra um senhorzinho, a mulher dele do lado e a neta dele. Sendo mineiro, nunca estava escolhendo queijo, hein? Ele brigou comigo, não é? Tá, aí ele vai ter que olhar vai ter que ver o podcast para entender toda aí é melhor ficar. Como eu falei que eu não sei falar o seu podcast aqui. Depois eu quero mandar para os amigos que ele ver isso depois, tá? Então, essas coisas agora, cara, o ser humano está ruim o mundo. Você sabe tanto quanto eu, quanto o mundo está sofrendo em vários lugares. A vaidade humana é a pior coisa do mundo. E nós, como ser humano, devemos entender que nossa vida aqui é muito curta, a passagem aqui. A gente tem que preparar uma vida melhor. Aquele que não acredita em vida após essa, tudo bem. A gente respeita com todo carinho. Mas eu acredito que nós não estamos aqui de passagem por acaso. Então, a gente tem gratidão naquilo que a gente recebe, naquilo que as pessoas fazem para a gente, é a melhor coisa que tem. Você sabe que eu tive uma funcionária 23 anos comigo, né? Nosso carinho que a gente tem um no trabalho do outro, eu tenho uma gratidão por tudo que ela fez por mim e por vocês, que ela sempre foi carinhosa com todo mundo. Todo mundo lembra dela. Então, eu falo, como eu posso ser ruim com uma pessoa que trabalha desse jeito? Sou eternamente grato por isso. E também pela minha família, meus amigos. Nesse momento que eu passei no hospital, todo o momento, a gente vai descobrindo amigos verdadeiros e antes eu pensava que era só amigo. E muito mais que amigo. Então, são coisas que a gente tem que tirar proveito disso para crescer dentro da gente mesmo. E eu não quero criticar ninguém. Hoje, você acha que eu vou sair e lá, não, eu passo para mim. Eu hoje olho para dentro de mim. Eu tenho que criticar a mim. As coisas erradas que eu faço para melhorar. E eu penso dessa forma. Né? Eita, mas vamos lá, já estamos aqui já no finalzinho, cara. Foi um papo intenso, hein? Não, Pedrão, isso aí. Eu queria, assim, para a gente encerrar com acho que com esse bate-papo aqui tão sincero, porque é experiência de vida, né? É um diferente, pouquinho. cara, assim. A energia é outra. Primeiro, né? Você comentou lá comigo e eu quero te perguntar quanto que vai sair esse livro, essa história toda aí. Tem que sair esse livro. É um trabalho que a gente já pensou, né, Rafael? Igual eu falei com você lá aquele dia, a gente tem que colocar uma cronologia para fazer isso. Tem que fazer. Arrumar uma pessoa que nos ajude, porque minha esposa ainda falta 3 anos e meio para aposentar. Ela está muito atarefada no trabalho. E coisas que eu ajudava ela a fazer hoje, ela faz. Eu não posso ajudar mais. Igual você disse, como vou ficar sem fazer muitas coisas? A gente aprende. Isso, a tranquilidade vem lá dele. Então, hoje eu aprendi que eu não posso fazer muita coisa. E eu tenho consciência disso, tá? Muito tranquilo. Tenho que fazer. Às vezes, meu filho vai me ajudar a fazer alguma coisa e eu, às vezes, começo a ficar, opa, eu estou passando do ponto. Outra coisa, o carinho, o amor dos filhos também, esse não tem preço. Então, eu espero que minha filha, fazendo agora faculdade também, está atarefada, que ou ele ou minha esposa, ou então alguém que possa vir escrever comigo, e a gente sentar, eu prometo que vou fazer isso
E eu costumo responder essa pergunta. Você disse, o tempo que vai ser? Eu sempre respondo com uma pergunta, né? Será no tempo de Deus. Então, ele sabe. Mas se ele achar que eu devo ficar e fazer, eu vou fazer, tá? E você tem que, assim, você fala assim, as palestras, né? Tem que começar essas palestras aí, que você tem que, esse nível de experiência que você teve, tem que ser passado, né? Eu sei que você, às vezes o pessoal te chama ali, você comentou no Sara, para poder fazer uns relatos, porque faz muito sentido para muita gente que, quando eu comecei aqui o podcast, assim, gente, a gente reclama de coisa demais, a gente, né? Se você pegar a sua história, o Mário, tudo que você passou aí, cara, eu vou te falar assim, os meus problemas, eles ficaram desse tamanhozinho agora, assim, ó. Cara, sem brincadeira. Depois dessa conversa de hoje, meus problemas é tudo desse tamanho. Fico feliz por isso, viu? Tudo desse tamanho. Muito feliz. E outra coisa, eu te digo, não tenho problema tamanho não, tá? Ontem, por exemplo, fui fazer ressonância, aí, olha que eu tava lá deitado, cochilei na ressonância, dentro daquele aparelho que ninguém gosta, eu dormi um pouquinho, acordei, o rapaz me chamou, eu acordei, aí eu fiquei, olha que eu saí 1h10 só de tempo lá, eu fico 2 horas, 2h20 lá, né, os exames, numa ressonância lá no Sara, muito bem feita, tá? Não é que ontem eles fizeram mal feito, não. O que Deus me deu nessa hora? Falei, 1h10, saí rápido, sinal que o exame foi bom, exato, que não tem problema. Então, a minha fé já começou ontem, a hora que eu saí de lá. Agradeci a Deus, segui em casa, agradeci, vim agradecendo de lá para casa. Por quê? Seu problema é grande, mas será que ele é maior que Deus? O Deus que está no seu coração? Não. Então confia nele. Todo dia, você que está em casa, você que está vendo, que às vezes pensa que está num problema sério, confia no seu Deus. Não interessa ele, não, é Deus mesmo. Ele vai te ajudar você. Quantas vezes a gente sai de casa irritado, nervoso? Você saiu respirando, né? Não foi? Desde sempre. Então, você pensou que você respira sem pensar? Quem fez essa máquina? A fisiologia nossa toma conta de você. É o nosso automático. É o sistema parasimpático. Enquanto você dorme, cuida de você. Esse sistema está dentro de nós. Mas quem fez isso? Foi Deus. É uma graça que nós recebemos. Não tem custo nenhum. Então, quando você tiver problema, para só um pouquinho, respira e entenda que seu problema, às vezes, não é problema. Muitas vezes a gente não consegue fazer alguma coisa, reclama, ai, deixei de fazer isso. Não era para você fazer. Porque se você fosse fazer, às vezes ia dar errado. Às vezes você ia, qualquer coisa podia acontecer ruim. Então pense no lado positivo, a nossa vida. Você imagina viver, vamos dizer, uma pessoa que vive muito, 90 anos. Que são 90 anos aqui? Até os 15 anos a gente é irresponsável, nem cuida da roupa jogada no quarto. Dos 15 aos 30 a gente quer aproveitar. Barra, bebida, tudo isso. Dos 30, quem formou vai viver uma vida melhor. Produzir, ter estabilidade. Aos 60, 55, já começa, dói aqui, o dia que não doer, a gente morreu. Enquanto tiver dor, tá bem. Então, veja como tua vida é pequena para a gente dizer, a vida não acaba aqui. Então, vamos olhar com muito carinho para isso. Olha, um irmão, quando você conversar com uma pessoa, olha que você, dentro de você, será que você gostaria que alguém tratasse como você tratou a pessoa? Isso faz parte do ser humano.
aquele momento de raiva, querer descontar, primeiro passa na frente. Mas não é assim que nós aprendemos. Há 2000 anos atrás, quando ele veio aqui, ele não fez isso com ninguém. Ele nos ensinou. Deixou aí para muita gente. Tem muita gente que duvida, né? Não tem problema. Continua duvidando. Mas aquilo que você faz com os outros, às vezes não é o correto, não é o que você queria que fizesse com você. Eu não gostaria de muitas coisas que eu fiz com os outros. Eu me arrependo hoje. E hoje eu procuro ser diferente. Lógico que eu erro muito. Sim, eu sou humano. Não é todo dia que eu acordo. E eu sei, nesse momento, muitos dias, Rafael, na minha recuperação, lá em casa, lá fora, eu fazendo os exercícios, eu pensava assim, será que eu dou conta de fazer isso sozinho? Aí nesse momento, sempre eu entrava em oração. E o poder da oração transforma a gente devagarzinho. Não é de um dia para o outro, tá? Ninguém vira a mesa de um dia para o outro. Em virtude, em sabedoria, nada disso. A gente aprende todos os dias. No dia da minha morte, eu vou aprender alguma coisa. Isso é que é importante. A gente viver para aprender. Igual aqui. Nunca tinha feito uma conversa bate-papo, ainda mais com uma pessoa que eu adoro, a família que eu adoro também. Eu ficar bem à vontade. Você, muito obrigado por deixar a gente muito à vontade nesse momento, tá? E agradeço mesmo, viu? Gratidão. Obrigado. Olá, galera do Cicast, obrigado aí. Compartilhe com a galera aí, esse meu amigo Mário aí. Fenomenal hoje o papo aqui. Obrigado mesmo, de coração.